Aliás, a gente tem se preocupado muito aqui no Brasil com a crise energética, mas o Brasil não é o único país que passa por essa crise, não. Aqui o maior problema é a seca, que provoca falta de água e reservatórios quase vazios. Na China, algumas regiões registraram apagões devido à falta de carvão. Já na Europa, os preços do gás natural e de outros combustíveis dispararam em meio à chegada do inverno. A gente conversa aqui na CNN com o professor Pedro Jacobi, que é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e que participa nesta manhã de domingo com a gente. Professor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia. Professor, é uma crise que ocorre em meio ao processo de retomada econômica em todo o mundo, alguns países um pouco mais avançados, outros nem tanto. Como é que o senhor avalia esse momento em que essa crise de energia atinge todo mundo, cada um com sua característica, mas de qualquer modo me parece que todos no mesmo barco, professor? Pois é, muita coisa está associada às mudanças climáticas, mas também está associada à necessidade da descarbonização. Nós estamos numa época na qual é preciso repensar as formas de utilização de energia. A própria China, não, que é um dos grandes emissores, está vivendo esse tipo de situação. E a Europa, como foi aqui apresentado, também essa questão do gás natural está colocada aí como um tema absolutamente preocupante. Essa é a realidade. Estamos dentro de um século no qual as mudanças climáticas estão batendo na nossa porta. Professor, obrigada mais uma vez, viu, pela gentileza de estar conosco num domingo cedo, domingo de manhã, conversando aqui com a CNN Brasil. Quando a gente pensa em alternativas, qual alternativa o senhor considera ser mais eficaz na teoria e que na prática a efetividade pode trazer para a gente um resultado promissor, mas não algo para amanhã ou para a semana que vem, claro, algo para daqui a 10 anos, por exemplo? Qual seria a principal aposta que o senhor considera ser certeira se fosse feita neste momento? Olha, o processo de descarbonização significa basicamente a gradativa substituição de fontes tradicionais de energia. E nós estamos vendo que energia eólica e energia fotovoltaica, energia solar, são um caminho, mas também tem as outras formas que estão sendo pesquisadas com a energia das fontes marinhas, não? Com as ondas marinhas também. Então, nós temos que olhar isso como uma transição, ou seja, vamos conviver ainda com bastante tempo do uso do petróleo, mas o grande problema desse uso das energias fósseis são as emissões, e as emissões estão provocando justamente esse desequilíbrio biofísico. Professora Priscila Yazbek, que é nossa analista de economia, está com a gente também nesta manhã de domingo, participa dessa entrevista, Priscila. Donato, Elisa, professor, obrigada pela entrevista. Professor, o Adriano Pires, do Centro Brasileiro de Infraestrutura, um grande especialista também nessa área de energia, ele recentemente escreveu um artigo dizendo que a transição energética, ela agravou um pouco da crise que nós estamos vivendo hoje, tanto aqui no Brasil quanto em outros países, porque hoje não pode, nas palavras dele, não pode mais gás, não pode mais energia nuclear. Isso acabou piorando essa restrição de oferta. O senhor acha que a gente vai ter que dar 2 passos atrás para dar um passo à frente? Como resolver essa questão, já que por um lado é positivo, claro, esse avanço em termos de transição energética, mas por outro, essa restrição de oferta está gerando muita inflação. Como que os países devem resolver essa questão daqui para frente? Pois é o dilema. Não? Eu acho que nunca a sociedade planetária viveu tanto um dilema, porque se de um lado nós temos que reduzir as emissões, isso é muito concreto, porque efetivamente os impactos das mudanças climáticas são muito acentuados, não? Está aí a conferência de Glasgow que vai acontecer agora mês que vem, não? Então, de um lado é isso, agora um passo à frente e 2 atrás, ou seja, é sempre uma questão de estratégia, não? Efetivamente é uma
pergunta que não tem uma resposta totalmente assertiva. Eu diria assim, que não tem uma pergunta assertiva. E a transição é justamente isso, de que maneira em cada país se encontra a resposta. Porque aqui a dependência das hidroelétricas e a falta de chuva está mostrando um contraditório, não? Efetivamente, como mostrou também em 2001 esse contraditório, de uma forma muito explícita, não? Professor, eu tenho uma pergunta aqui a respeito da nossa abundância de água, só que a água salgada, né? E não a água doce exatamente. Mas eu vou guardar um pouquinho a minha pergunta para daqui a pouco, porque a Basília Rodrigues, a nossa analista de política, também quer fazer uma pergunta para o senhor, aproveitando todo o seu conhecimento presente aqui na CNN. Então, Basília, bem-vinda, bom dia. Oi, bom dia, tudo bem? Elisa, Nonato, todo mundo que está aí na CNN Brasil. Professor, muito bom dia, obrigado pela entrevista. A minha pergunta é muito simples. Conversando com alguns observadores aqui, alguns estrategistas de governo, de política, eles afirmam que a crise hídrica vai ser uma das piores crises que o Brasil vai enfrentar mais amargamente em 2022. A gente já está nela, mas pensando nos efeitos, nos reflexos disso para o ano que vem, que é um ano eleitoral, vai ser muito difícil para o Brasil. Eu queria, ouvindo do senhor como especialista, né, quanto a mudanças climáticas, crise hídrica, crise energética, o que a gente pode falar sobre os efeitos disso? Quais são os impactos de uma crise deste naipe? Né? Está aumentando a conta de luz, a conta de água, isso impacta no desenvolvimento de uma comunidade. Eu queria que o senhor, de uma maneira muito pedagógica, explicasse, quando a gente fala de crise, qual o tamanho disso, qual a dimensão dessas crises? Bom, eu acho que é importante que as autoridades digam o tamanho, porque nós, cidadãos, só podemos ter uma informação genérica, não? Então, a grande questão, do meu ponto de vista, é o seguinte: somos um país com muitas desigualdades e as pessoas vão ser afetadas de forma muito diferente. Esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto é algo muito concreto, é a necessidade das autoridades serem muito transparentes, dizer exatamente à população o que está acontecendo, não escamotear a verdade no sentido de que se tem que haver racionamento, tem que explicitar esse racionamento e explicitar também se pode acontecer um apagão descontrolado. Isso também é importante, ou seja, pedagogicamente o que eu posso dizer concretamente é que nós temos questões muito reais. O direito humano à água, não? Que tem que ser garantido, garantir ao mesmo tempo a segurança hídrica para não perder o compasso disso e ter muita transparência. As autoridades precisam ter transparência porque eu entendo que a falta de transparência pode ser um motivo de criar, de uma forma, uma certa desorganização na sociedade, inclusive tensão social em torno da falta de água. Nós temos que ser realistas em relação a essa questão, porque as pessoas, no momento em que sentem a falta, elas podem vir a ser manipuladas ou simplesmente se exacerbar no sentido de querer ter uma reação que pode vir a ser agressiva, inclusive. Agora, professor Pedro, olhando especificamente para nosso problema aqui com essa seca que é a maior em mais de 90 anos, qual é a responsabilidade no que diz respeito à gestão dos reservatórios? E eu pergunto isso porque nós já tivemos uma crise, principalmente em São Paulo, muito forte há alguns anos, tivemos o apagão de 2001 e parece que nós não aprendemos muito com isso. Haveria como ocorrer um trabalho preventivo de melhoria dos índices de reservatórios via uma gestão mais responsável, não? Sem dúvida. Eu acho que essa é uma grande questão que tem que ser colocada. Por exemplo, sempre se cita o caso da cidade de Nova York e a sua capacidade de armazenamento de água, quando nós estamos vendo justamente a dificuldade de manter esse armazenamento, não? Precisa ter mais espaço para o armazenamento. Isto significa que nas próprias prefeituras, na gestão do uso e do solo urbano, é preciso garantir mais espaço para isso, porque essa situação que tem aumentado nos últimos anos de escassez hídrica, ela vai estar claramente imbrincada na nossa realidade. Portanto, nós temos que reduzir as perdas
no sistema. Isso é fundamental. Temos que buscar maneiras, obviamente, colocadas aí para outras respostas para a questão da obtenção de água, que já existe em outros países, a dessalinização, por exemplo, talvez seja um caminho, não temos talvez outras saídas para isso. Então, é claro que as expectativas ainda são bastante complexas de se ter num cenário de 50 anos. Na mudança climática já se coloca isso, e obviamente isto sinaliza um problema que tem que ser enfrentado de frente mesmo, não? Ou seja, colocado claramente uma questão. Nós temos que prevenir. A precaução é absolutamente fundamental. E não adianta colocar sempre a responsabilidade no consumidor, no usuário. A gestão pública tem que ter a criatividade e a inventividade para se confrontar com uma realidade que, obviamente, deixa todo mundo muito preocupado. Professor, pergunta absolutamente leiga, mas eu adoro fazer perguntas e aprender, é um grande prazer. Eu quero aproveitar que estamos com um professor. Se a gente tem a força das marés, a força das ondas, mas a gente está falando de água salgada, o mar não seria uma alternativa para a geração de energia? Por que a gente depende tanto da água doce? Pois é. Essa é uma questão ainda tecnológica, não? Nós estamos avançando, está havendo avanços no sentido científico de encontrar um caminho, de um lado, para fortalecer essa utilização das ondas marinhas. Agora, quando estamos falando disso, é porque justamente esses processos estão sendo pesquisados e está muito claro na agenda da ciência que este tem que ser um caminho, porque já de outro lado, em relação ao consumo de água, já existe o processo claro de dessalinização em Israel, na Espanha, em vários países que já estão, na África do Sul, que teve uma crise muito significativa. Então, esse é um caminho também, mas tem custos elevados, não? Então, a questão sempre, e num momento no qual existem uma limitação financeira, esses investimentos têm um custo alto. Então, entra um pouco a questão do trade-off que a gestão pública tem que começar a fazer, não? Professor Pedro Jacobi... Não sei se respondi a sua pergunta, mas eu também não tinha bola de cristal. Sim, o senhor ressaltou ainda mais a importância do investimento, né? Para a gente pensar no futuro, tem que investir, tem que ter recurso para que os pesquisadores trabalhem e consigam levantar alternativas. Foste maravilhoso, professor. Professor, muito obrigado, por atender a CNN. Um bom dia para o senhor. Um bom dia a todos. Muito obrigado. Pedro Jacobi é professor titular sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP, conversando com a gente sobre essa crise hídrica pela qual passamos.